Imagine acordar numa manhã qualquer e descobrir que cientistas da Universidade de Harvard acabaram de classificar um objeto voando pelo nosso sistema solar como potencial tecnologia alienígena. Não tô falando de teorias conspiratórias ou especulações malucas de internet. Tô falando de pesquisadores sérios, com décadas de experiência, usando telescópios de bilhões de dólares para estudar algo que desafia completamente nossa compreensão sobre o que deveria existir no espaço. O objeto em questão se chama 3I Atlas, descoberto em 1º de julho de 2025, e desde então tem deixado a comunidade científica mundial em estado de alerta máximo. Este não é apenas mais um asteroide perdido ou cometa comum passando de visita. Este objeto foi oficialmente classificado como nível 4 na escala de ameaças de objetos interestelares. Exatamente o mesmo nível dado ao famoso Oumuamua, que em 2017 fez o mundo inteiro questionar se realmente estamos sozinhos no universo. Nível 4 significa que o objeto apresenta características tão anômalas, tão impossíveis de explicar com nossa física atual, que existe uma possibilidade real de ser tecnologia artificial de origem não humana. Para colocar isso em perspectiva, nível 10 seria a confirmação absoluta de tecnologia alienígena representando ameaça direta à Terra. Nível 4 é como avistar um carro de corrida na rua, com 40% de chance de ser algo perigoso. Você definitivamente mantém os olhos grudados nele. O que torna 3I Atlas absolutamente fascinante e aterrorizante ao mesmo tempo é sua origem astronômica, impossível de ignorar. Quando os astrônomos traçaram sua trajetória de volta no tempo, descobriram que ele veio exatamente da direção da constelação de Sagitário, próximo ao centro galáctico da Via Láctea, uma das regiões mais antigas e densas de nossa galáxia. Mas aqui está a parte que vai fazer vocês perderem o sono. Essa mesma região de Sagitário foi o local de origem do Sanal-Woo, o mais misterioso sinal de rádio já detectado na história da humanidade. Em 1977, o radiotelescópio Big Ear, em Ohio, captou uma transmissão de rádio tão poderosa e inexplicável que o astrônomo que a descobriu literalmente escreveu "Uau" na folha de dados. E o nome pegou. O sinal durou exatamente 72 segundos, era extremamente forte, tinha uma frequência muito específica e nunca mais se repetiu. Até hoje, 47 anos depois, ninguém conseguiu explicar o que causou aquela transmissão. Alguns cientistas acreditam que pode ter sido uma mensagem de extraterrestres. Outros argumentam que foi algum evento natural raro, como uma rajada súbita de gás, hidrogênio energizada por uma magnetar. Agora, quase 5 décadas depois, temos 3I Atlas vindo exatamente da mesma região de Sagitário. Coincidência? Talvez, mas quando você adiciona todas as outras características impossíveis deste objeto, a coincidência começa a parecer menos provável e mais como evidência de algo muito maior. A velocidade de 3I Atlas é absolutamente insana e desafia nossa compreensão sobre como objetos naturais deveriam se mover pelo espaço. Antes de entrar em nosso sistema solar, este objeto estava viajando a quase 60 km por segundo. Isso é aproximadamente 600 vezes mais rápido que o carro de corrida mais veloz do mundo. Para colocar essa velocidade em perspectiva, um projétil de rifle viaja a cerca de 1 km por segundo. Então 3I Atlas está se movendo 60 vezes mais rápido que uma bala de alta velocidade. Essa velocidade extrema inicialmente fez os cientistas pensarem que ele se originou no disco galáctico espesso, uma região repleta de estrelas antigas, entre 7 e 14 bilhões de anos de idade. Mas conforme mais dados foram coletados, uma explicação ainda mais perturbadora emergiu. O Dr. Avi Loeb, professor de Harvard e uma das maiores autoridades mundiais em objetos interestelares, propôs que essa velocidade extrema pode ter resultado de um evento de ejeção dramático envolvendo estrelas anãs superdensas. Estrelas anãs são aproximadamente 100 vezes mais densas que nosso Sol, criando campos gravitacionais tão intensos que podem literalmente despedaçar planetas inteiros, através de um processo chamado espaguetificação. Quando isso acontece, metade dos pedaços do planeta destruído podem ser lançados ao espaço a velocidades de até 60 km por segundo, exatamente a velocidade que observamos em 3I Atlas. A implicação é aterrorizante. Este objeto pode ser literalmente os restos despedaçados de um mundo alienígena, mas as anomalias de 3I Atlas vão muito além de sua velocidade impossível. E aqui é onde as coisas ficam realmente perturbadoras. Diferente de todos os outros objetos interestelares conhecidos, 3I Atlas está se movendo para trás em relação à direção normal de órbita dos planetas ao redor do Sol. Isso por si só não seria necessariamente suspeito, mas sua trajetória
se alinha quase perfeitamente com o plano eclíptico. O caminho orbital, onde a maioria dos planetas circula. As chances matemáticas disso acontecer por acaso são de apenas 1 em 500, uma probabilidade tão baixa que forçou os cientistas a considerar explicações mais exóticas. Além disso, imagens do telescópio espacial Hubble revelaram algo que nunca vimos antes em um cometa, em vez de ter uma cauda tradicional atrás dele. 3 Atlas tem um brilho constante direcionado para frente, como se fosse um farol espacial. Cometas normais desenvolvem caudas porque a pressão da radiação solar empurra partículas de poeira para trás, criando aquela característica cauda brilhante que todos reconhecemos. Mas 3 Atlas está liberando muito pouca poeira, sugerindo uma composição completamente diferente de qualquer cometa natural que já estudamos. O Dr. Loeb chegou a sugerir uma possibilidade audaciosa. Esse brilho constante direcionado para frente pode ser radiação vazando diretamente do núcleo do objeto, como se fosse um reator nuclear funcionando. A composição química de 3 Atlas é tão bizarra que está forçando os cientistas a repensar tudo o que sabemos sobre formação de cometas no universo. Análises espectroscópicas realizadas pelo telescópio espacial James Webb revelaram que este objeto está liberando uma pluma composta por 95% de dióxido de carbono e apenas 5% de vapor de água. Para compreender quão anômalo isso é, cometas normais em nosso sistema solar geralmente têm proporções muito mais equilibradas desses gases, com água sendo tipicamente o componente dominante. 3 Atlas tem uma das maiores concentrações de dióxido de carbono já observadas em qualquer cometa. Uma composição que sugere formação em condições completamente diferentes das que existem aqui. Mais perturbador ainda, este objeto tem muito menos das moléculas de carbono típicas encontradas em cometas naturais, como o cianeto e outros hidrocarbonetos, mas é extremamente rico em gases simples, contendo carbono. Essa depleção específica de certas moléculas, combinada com a abundância de outras, cria um perfil químico que não corresponde a nenhum processo natural conhecido de formação cometária. É como se alguém tivesse deliberadamente processado ou refinado o material deste objeto para ter uma composição específica. Talvez a evidência mais perturbadora de todas seja a liberação anômala de níquel gasoso por parte de 3 Atlas, um fenômeno que está deixando os astrônomos completamente perplexos. Very Large Telescope no Chile detectou grandes quantidades de gás níquel sendo liberado conforme o objeto se aproxima do Sol, mas quase nenhum gás ferro, o que é completamente impossível em cometas naturais. Todos os cometas em nosso sistema solar liberam níquel e ferro em proporções quase iguais quando aquecidos pela radiação solar, porque esses metais normalmente existem juntos em materiais cósmicos naturais. A liberação massiva de níquel sem ferro correspondente não tem precedentes e não pode ser explicada por nenhum processo astrofísico conhecido. Mais alarmante ainda, esse padrão de liberação de níquel está mais associado a processos de produção industrial na Terra do que a qualquer fenômeno espacial natural. É como se 3 Atlas fosse uma espécie de refinaria espacial ou dispositivo tecnológico, processando materiais de forma artificial. Os cientistas especulam que o níquel pode estar sendo liberado através de processos químicos complexos, envolvendo compostos de níquel carbonil, onde níquel se combina com monóxido de carbono devido à exposição solar. Mas essa explicação ainda não consegue justificar completamente a ausência de ferro. A liberação crescente de níquel conforme o objeto se aproxima do Sol sugere algum tipo de ativação ou funcionamento de sistema interno, comportamento que seria esperado de tecnologia, não de rocha espacial natural. O tamanho estimado e a massa de 3 Atlas apresentam outro quebra-cabeças que está desafiando nossa compreensão sobre a detecção de objetos espaciais. Medições iniciais sugeriam que o objeto poderia ter até 46 quilômetros de diâmetro, tornando-o muito maior e mais massivo que Oumuamua e Borisov, os outros 2 visitantes interestelares conhecidos. Mas essa estimativa criou um problema estatístico significativo. Objetos dessa magnitude são extremamente raros, e as taxas de detecção atual não suportam a existência de tantos objetos massivos passando despercebidos. Medições mais recentes do Hubble e outros telescópios reduziram o tamanho estimado para algo entre 300 metros e 5,5 km de diâmetro. Mas até essas medições revisadas apresentam inconsistências. O problema é que 3 Atlas está envolto em uma nuvem de poeira brilhante que dificulta medições precisas do núcleo sólido, como se o objeto estivesse deliberadamente obscurecendo sua verdadeira estrutura. Essa dificuldade em determinar o tamanho real é incomum para cometas naturais, que geralmente se tornam mais fáceis de medir conforme se aproximam do Sol
e desenvolvem características mais distintas. É quase como se 3i Atlas tivesse algum tipo de sistema de camuflagem ou blindagem que interfere com nossas tentativas de análise, comportamento que seria mais consistente com tecnologia avançada do que com objeto natural. A trajetória orbital de 3i Atlas e seu movimento, através do sistema solar, apresentam características que simplesmente não fazem sentido para um objeto natural, forçando os astrônomos a considerar possibilidades que vão além da astrofísica convencional. O objeto está em uma órbita hiperbólica extremamente inclinada que não corresponde ao movimento típico de material ejetado de sistemas estelares próximos. Sua velocidade de entrada, direção de aproximação e ângulo orbital sugerem origem de uma região do espaço onde não deveríamos esperar encontrar objetos com essas características dinâmicas. Mais intrigante ainda, 3i Atlas não está mostrando os efeitos típicos de outgassing, que normalmente afetam a trajetória de cometas conforme eles se aproximam do Sol. Cometas naturais geralmente experimentam pequenas mudanças em suas órbitas devido à liberação assimétrica de gases e poeira, mas 3i Atlas mantém uma trajetória surpreendentemente estável e previsível. Essa estabilidade orbital, combinada com sua velocidade extrema e composição anômala, sugere algum tipo de propulsão controlada ou estabilização artificial. Se 3i Atlas fosse realmente uma nave espacial nuclear, como especula o Dr. Loeb, pequenas rajadas de propulsão poderiam facilmente explicar sua trajetória estável e o brilho direcionado para frente que observamos, além de justificar a liberação anômala de materiais processados como níquel. A conexão potencial entre 3i Atlas e o sinal WOW de 1977 está criando uma das teorias mais fascinantes e controversas da astronomia moderna, forçando cientistas a reconsiderar décadas de suposições sobre vida extraterrestre. O sinal WOW permanece como o único candidato legítimo à comunicação extraterrestre já detectado. Uma transmissão de rádio de 72 segundos que apresentava todas as características esperadas de uma mensagem inteligente: frequência específica, força consistente, origem pontual e padrão não natural. Durante quase 50 anos, radioastrônomos procuraram desesperadamente por repetições desse sinal, ou evidências similares da mesma região de Sagitário, mas nunca encontraram nada. Agora, exatamente 48 anos depois, temos um objeto físico vindo dessa mesma região, apresentando características tecnológicas anômalas. Se assumirmos por um momento que ambos os eventos estão conectados, uma narrativa aterrorizante emerge. O sinal WOW pode ter sido uma transmissão de confirmação ou ativação, enviada por uma civilização extraterrestre para uma sonda que eles haviam despachado em nossa direção décadas antes. 3i Atlas, viajando a 60 km por segundo, teria levado exatamente o tempo certo para chegar ao nosso sistema solar. Agora, se tivesse sido lançado da região de Sagitário, na época do sinal WOW, a possibilidade de que estejamos observando uma sonda extraterrestre chegando conforme programado, quase 5 décadas após receber instruções via rádio, é simultaneamente emocionante e absolutamente aterrorizante. A classificação de 3i Atlas como objeto nível 4, na escala de ameaças do Dr. Loeb, representa um marco histórico na busca por inteligência extraterrestre, marcando apenas a segunda vez que um objeto interestelar recebeu esse nível de atenção científica. A escala vai de 1 a 10, onde 10 representa a confirmação absoluta de tecnologia alienígena hostil dirigida à Terra. Nível 4 indica que o objeto apresenta múltiplas anomalias significativas que não podem ser facilmente explicadas por processos naturais conhecidos, justificando investigação intensiva como precaução de segurança planetária. Oumuamua, o primeiro visitante interestelar descoberto, também recebeu classificação nível 4 devido às suas características bizarras, incluindo o formato alongado, incomum, aceleração inexplicável e ausência de cauda cometária. Mas 3i Atlas está provando ser ainda mais anômalo que Oumuamua em vários aspectos críticos. Velocidade extrema, composição química impossível, liberação seletiva de metais, trajetória orbital estranha e brilho direcionado não natural. A comunidade científica está tratando 3i Atlas com nível de urgência e recursos nunca antes dedicados a um único objeto astronômico, porque as implicações de suas descobertas podem mudar fundamentalmente nossa compreensão sobre estarmos sozinhos no universo. Se 3i Atlas for confirmado como tecnologia extraterrestre, representará o primeiro contato físico documentado com inteligência não humana. Um evento que transformaria instantaneamente nossa espécie
e nossa visão de nosso lugar no cosmos, este momento representa muito mais que uma descoberta científica isolada. É potencialmente o limiar de uma nova era para a humanidade, onde finalmente descobrimos que não estamos sozinhos no universo. Trace Atlas pode ser a evidência física que cientistas têm procurado há décadas. Um visitante tangível de outra civilização que chegou ao nosso sistema solar, carregando tecnologia e conhecimento de mundos distantes. Se as suspeitas do Dr. Loeb se confirmarem, se este objeto realmente for uma sonda nuclear extraterrestre, testando nossas reações e capacidades, então estamos vivendo um dos momentos mais significativos da história humana. As próximas semanas e meses serão cruciais, conforme mais dados forem coletados e analisados por telescópios ao redor do mundo. Cada nova observação pode ser a chave que finalmente decodifica os mistérios de Trace Atlas e responde à pergunta que a humanidade tem feito há milênios. Estamos sozinhos? Se vocês chegaram até aqui, significa que compartilham comigo essa fascinação pelo desconhecido e pela possibilidade de descobrirmos que o universo é muito mais povoado e interessante do que jamais imaginamos. Se inscrevam no canal porque vou continuar acompanhando esta história conforme ela se desenvolve. E tenho muito mais conteúdo sobre os mistérios do espaço que vai explodir a mente de vocês. No próximo vídeo, vou revelar as últimas descobertas sobre megaestruturas alienígenas detectadas orbitando estrelas distantes. Evidências que estão fazendo astrônomos repensarem completamente nossa busca por civilizações avançadas. Curtam este vídeo se ele fez vocês questionarem nossa solidão cósmica. Compartilhem com aqueles amigos que precisam saber que talvez não estejamos tão sozinhos quanto pensávamos. E me digam nos comentários: vocês acreditam que Trace Atlas é realmente tecnologia extraterrestre ou apenas mais um objeto natural com características incomuns? A verdade está lá fora e talvez esteja voando através do nosso sistema solar neste exato momento.